Tema especial número 4. O que é o pecado? Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer, e a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar, mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo, tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões, que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama, com um amor eterno que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Pecado é exatamente como diz aqui no texto. É insanidade, é doença, é loucura. É deixar o que é para ser o que não é. É deixar a realidade para valorizar a imaginação. É deixar de ver a criação de Deus. É deixar de ser o filho de Deus para ser a Bruna, limitada, incapaz. E ver também, a partir disso, um mundo que nunca poderia ser a dádiva de Deus, a criação de Deus. Pecado é negar a realidade para viver uma ilusão. É preferir a dor, a vitimização, o sofrimento, do que assumir o seu poder. É insanidade, é loucura. É loucura porque Deus
não pode mudar. É loucura porque a criação de Deus não pode mudar. E pecado é afirmar o contrário disso, é afirmar que mudou, que sim, pôde mudar, mudou. Pecado, então, é blasfemar contra Deus, é ir contra a realidade de Deus. É dizer que a totalidade virou separação, que a vida ficou limitada em um corpo e agora a vida pode acabar, a vida pode morrer, a vida é afetada, a existência deixou de ser perfeita. É acreditar na morte ao invés da eternidade. Isso é pecado, é blasfêmia, é loucura, porque é impossível que a verdade seja mudada. Porque é impossível que Deus e seu Filho, sua extensão, sua criação, seja mudado, seja alterado, seja afetado. Então, pecado, loucura, é ser a imagem e semelhança de Deus, viver em Deus, ser o que Ele é, mas através da consciência de separação, se sentir um eu separado. Isto é, se identificar com a imaginação, com os personagens. Então veja que o pecado é praticado pela consciência de separação. Não é pela Bruna, pela Josefina, pela Benedita ou pelo Ramon, mas pela consciência que, por se sentir fora de Deus, se declara culpada. E com medo da punição que ela espera, ela foge. Isto é, ela se esconde nos personagens. Os personagens são como fantasias que escondem a consciência de separação. E essa é a luta que fala aqui no texto. É manter a vida do personagem, é confirmar o personagem, é torná-lo a realidade. Ela faz isso com medo, ela faz isso para se esconder. Mas, fazendo isso, ela blasfêmia, ela mantém a loucura, porque tenta fazer real o que não tem realidade. Ela se esforça para dar significado ao que não tem significado. Então, nós, no mundo, né, as imagens aqui, somos usados pela consciência para manter o pecado, para confirmar a separação. Mas o pecado, quem pratica é a consciência. Mas daí, fala aqui no texto assim, ó, mas a meta da luta, né, que é usar os personagens, a imagem para manter a separação, essa meta, ela pode mudar, ela pode ser mudada. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao invés de usar os personagens para distorcer a realidade, para afirmar que a realidade foi mudada, que agora ela é sim afetada, ela adoece, ela sente dores, ela morre, sofre, o observador da consciência vai usar o mundo, vai usar as imagens, os personagens, para se lembrar da verdade, para confirmar que a realidade é imutável, para validar que a vida é eterna e não está se misturando com as imagens. E quando diz aqui no texto, aqui nessa parte, ó, que ao mudar a meta, os sentidos do corpo buscarão testemunhas do que é verdadeiro, não é que os sentidos vão mudar ou que algo no mundo vai mudar. Não é que você não vai mais ver com os olhos, sentir perfumes ou fedores, que não vai mais ter paladar. Mas ele está falando que quando a meta da luta muda, quando o observador da consciência usa o personagem para se lembrar totalmente da verdade, ele vai fazer isso quando sentir, quando ouvir, quando cheirar, quando perceber. Ou seja, vai usar tudo sem exceções, vai usar o corpo com todos os sentidos, todas as sensações, vai usar a imagem, a personalidade, todas as coisas para reconhecer que isso não faz parte da vida, não faz parte de Deus, da existência. E esse é o convite aqui, é dar fim ao auto-engano, é usar o que foi feito para manter a loucura, para desfazer a loucura. É de fato mudar a nossa percepção sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que é a nossa existência.